Mas o negócio é o seguinte, né? A Europa, para aproveitar o André, obrigado pela sua apresentação. A Europa está de mãos atadas, né? Não tem o que fazer ali, a não ser discurso. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Não, né? Né? A não ser que exista uma invasão da Rússia em outros lugares, em outros países. Que pertencem à OTAN, de repente. Que pertencem à OTAN, aí tem que ativar as cláusulas da OTAN, mas assim, ninguém vai querer agora entrar em guerra direta com o maior poder bélico da Europa, um dos maiores do mundo, com armas nucleares, porque você não tem limite até onde as coisas podem acontecer, né? A gente está falando de um país autoritário que a decisão dele está baseada no que ele acha correto. Você viu como ele falou com o chefe do serviço secreto dele? Ele deu uma bronca nele na frente de todo mundo. Ele televisionou isso para as pessoas verem. Ele normalmente não televisiona as reuniões do Conselho de Segurança dele. Essa ele televisionou e ele deu uma bronca no chefe de inteligência, ou seja, para mostrar o quê para quem? Né? Poder. Para mostrar poder. Exato. Que ele manda. Mas a Rússia também está vivendo crise. A pandemia também. A bolsa russa chegou a cair 50%. Deixa eu agradecer. Eu só gostaria de agradecer ao Eliseu. Eliseu, muito obrigado aí pela colher de chá aqui com a gente. Eu sei que você continua aí com a transmissão aí na Pan News. Obrigado aí pelas informações diretamente dos Estados Unidos. Valeu, Eliseu. Emílio, eu obrigado. Que te agradeço. Mandar um beijo para essa turma toda aí. Sou fã de todos vocês. Breaking news de novo aqui, rapidinho. Acabou de ser confirmado pelas autoridades ucranianas que 7 pessoas foram mortas e outras 17 ficaram feridas em um ataque com mísseis agora em uma área militar no nordeste da capital Kiev, ou seja, é a Rússia chegando à capital da Ucrânia. Foram vários ataques feitos perto lá da capital. 7 pessoas mortas, 17 feridas ali no nordeste da capital Kiev. Informação de última hora. E eu sigo aqui ao longo da programação da Jovem Pan News. Obrigado, turma. Valeu, Eliseu. Um abração. Muito bem. Ele não, assim, eu tinha duas visões antes de ele entrar, né? Ele tinha, ou ele não ia entrar, porque ele não vai entrar para conquistar um pedacinho de terra que nem ele fez na questão da Crimeia, porque a mobilização que ele fez e toda a narrativa colocada era totalmente diferente da de 2014, ela é muito mais agressiva, ele tem muito mais independência financeira, ele está com a China muito mais próximo agora, ele tem como fugir do mercado econômico mundial que está baseado no dólar, ele tem... existe um cenário político muito mais favorável para ele, você tem crise interna, os Estados Unidos têm um presidente que fala de uma forma diferente dos outros presidentes democratas e republicanos em relação à agressividade russa. Então ele foi testando e foi fazendo. Agora que ele invadiu, a visão dos analistas e também minha, é que ele vai invadir a capital, vai derrubar o governo ucraniano, vai colocar um governo ucraniano pró-Rússia, e não é só por causa da questão da OTAN. Ele está usando a questão da OTAN, é importante para ele que a Ucrânia não entre para a OTAN. Isso é uma coisa que poderia ter sido negociada há 2 meses atrás, talvez para evitar chegar nesse ponto da crise, mas não é só sobre isso. Ele não quer que a Ucrânia vire uma democracia liberal, parte da Europa, que nem a França que nem a Alemanha que nem outros países europeus são, porque ele acha que ele vai perder a influência, vai acabar ficando cada vez mais próximo da fronteira russa, essa ideia de democracia, essa ideia de liberdade econômica, e isso enfraquece a Rússia. Sim. A visão que ele tem da Rússia, porque pode ter outros líderes e políticos russos que acham que a Rússia também poderia ser uma democracia liberal e ia ser tão boa quanto, só que ele não vê isso, ele não enxerga que a Rússia seria um país forte caso ela virasse uma democracia liberal. A Rússia tem uma população de 140 milhões de pessoas, um PIB um pouquinho maior que o do Brasil, 1,5 trilhão de dólares. Já foi bem menor. Né? Já foi bem menor, mas assim, toda essa questão geopolítica mostra que a OTAN é uma parte do problema, mas não é só isso. Ele não quer que a influência cultural ocidental se aproxime. Então, mas aí eu te pergunto. Corta pra mim, André. O mundo é dos tiranos ou a democracia, esse nosso modelo aqui que está indo por ralo? Olha, o mundo é cíclico. A história é cíclica, ela vai mudando e vai mutando ao longo das últimas centenas de anos. A gente está vivendo numa época de mais paz do que há 500 anos atrás, do que há 300 anos atrás. Se a gente for contar os últimos 100 anos, a gente teve várias guerras, milhões e milhões de mortos, e nos últimos 74 anos, 76 anos, depois da Segunda Guerra Mundial, a gente tem vivido épocas de mais instabilidade, apesar de ter conflitos locais, mas não guerras totais, que nem a Primeira ou a Segunda Guerra Mundial. Agora, a democracia ela precisa ser defendida, às vezes você precisa usar da violência para proteger a liberdade, para proteger a democracia. Isso é uma teoria, né?
democracias nunca vão preferir guerras do que acordos de paz. Eu falei isso quando teve a guerra no ano passado entre Israel e Hamas. Jamais Israel vai preferir entrar numa guerra do que um acordo de paz. O Hamas vai preferir entrar numa guerra do que um acordo de paz. Aqui a gente está falando de uma democracia, ou uma pseudo-democracia, mas ainda funcional, que está funcionando, que está avançando, apesar dos pesares do histórico soviético, que é a Ucrânia, com um país autoritário, um ditador, que é o Putin. Ele é uma pessoa que está no poder há 22 anos. Ele mudou a legislação para ficar como presidente até 2036. E a gente está falando de um país que é muito grande, muito vulnerável nas suas fronteiras. Sim. Já foi falado aqui algumas vezes. E ele precisa dessa influência para continuar vendo a posição que a Rússia precisa continuar ocupando e quer voltar a ocupar no cenário mundial. E essa posição que um dia a Rússia esteve, ele pode achar que isso pode acontecer daqui a 20, 30, 40 anos, e ele está fazendo movimentos para fazer isso acontecer nos últimos 20 anos. Pode ser isso.